Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa te conceder o entendimento, o discernimento, que o Senhor te dê direção em todos os caminhos, que você possa andar em nome de Jesus. Pai, o Senhor venha trazer sobre a cada vida, a cada alma neste momento, Senhor, o discernimento para que haja paz, Senhor, nos corações. Senhor, ilumina, Pai, a cada vida, a cada alma que está neste momento toda ociosa, inquieta, Pai, para que haja paz, Senhor, paz dentro da sua alma. Senhor, que o Senhor possa trazer, meu Deus, a cura, a libertação, curando a nossa alma, curando-nos, Senhor, de toda a incerteza, de toda a ansiedade. Que o Senhor, Pai amado, faça sobressair sobre nós este renovo, Pai amado, este renovo que sacia a nossa alma, Pai, que sacia de toda esta fadiga, esta canseira, esta inquietação. Que o Senhor possa libertar a cada alma, dando a certeza em seus corações, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que move em todos os momentos. Senhor, eu te peço que o Senhor abra os caminhos neste dia, Pai, tire todo impedimento, quebre toda barreira, toda ação de embaraço que o inimigo tem trabalhado para embaraçar os caminhos dos teus santos, dos teus servos. Em nome de Jesus, concede a bênção e a vitória. Quebra, Senhor, toda esta força do inimigo, toda sofisma, todo conselho do diabo, Pai, contrário à Tua vontade. Abre os caminhos que estão fechados, Senhor. Socorre aqueles que estão enfermos, Senhor. Senhor, que o Senhor possa trazer, Pai amado, a água aos sedentos, que o Senhor possa trazer o alimento àqueles que estão famintos e trazer a cura, Pai amado, para aqueles que estão totalmente desorientados, em nome de Jesus. Amém. Precisamos orar sempre, meus irmãos. Nós temos um Deus poderoso, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para desfazer todas as ações do mal. O que mais o inimigo faz é trabalhar na oposição. Oposição, meu irmão, é se opor. Ele não pode se opor contra Deus, mas ele vai se opor contra as nossas vidas que fazemos menção no nome do Senhor. Porque todo aquele realmente que aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor Jesus, ele passa exatamente a viver uma vida de batalha, uma vida de luta. Então, a oposição, ela é contrária a tudo aquilo que nós vamos fazer, meus irmãos. Nós precisamos ficar em oração, precisamos ficar na perseverança, o dever de estar sempre orando, nunca esmorecer, porque o nosso inimigo é aquele que cria barreira, que coloca tranqueira, que coloca impedimento. Ele que opera nos filhos da desobediência, O inimigo coloca resistência, meu irmão e minha irmã, aleluia. Eu vejo quantas pessoas às vezes têm que resolver situações na sua vida, até às vezes judiciais, ou pessoas, e nós vemos que elas vão encontrando todo um obstáculo pela sua frente, a dificuldade, porque Satanás, ele continua operando nos filhos da desobediência. Essa parte de operar, as pessoas ficam nécias, sem conhecimento, sem entendimento, porque o diabo tem esse poder e ação de influir nos corações. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado, porque o diabo, ele usa os seus dardos, as suas ferramentas. O diabo não para de tentar, ele não para. Eu posso ser tentado? Lógico que podemos, qualquer um de nós somos tentados em todo momento. São dardos inflamados, são setas, são pensamentos malignos. Meus irmãos, toda vez que nós nos pegarmos pensando algo que não é bom, que não é agradável, isso não é de Deus, meu irmão. Isso não é de Deus. Um espírito que possa estar nos induzindo
ao erro. Precisamos estar tomando cuidado com todo o desejo mal, né, de desejar a vingança, de desejar o mal para as pessoas. Eu não mereço isso, aquela pessoa vai ver que com quem que ela está mexendo, eu sou uma pessoa honesta. Meus irmãos, nós não podemos querer a vingança de momento nenhum. A palavra do Senhor, ela diz para nós perdoarmos. Temos que perdoar. Perdoa. Mas as pessoas, eu perdoo, mas eu quero ver aquela pessoa pagar por isso. Aquela pessoa vai ter que pagar por isso. Meus irmãos, a Bíblia não está mandando as pessoas pagarem por isso. A Bíblia, o Senhor está dizendo, perdoa. Amém? Para que os seus pecados também possam ser perdoados. Aleluia. Então, perdão é você liberar aquela vida, liberar aquela alma, para que aquela alma não venha sofrer dolo, não venha ter punição. As ações do diabo, junto com os nossos sentimentos caídos, os sentimentos de dolo que está dentro de nós, meus irmãos, ele nos leva a ter essa ação maligna. Então, não se pegue em momento nenhum pensando mal de ninguém, desconfiando de ninguém. Meu irmão, arranca fora toda a raiz de tristeza, de amargura. Precisamos estar livres. Não podemos esquecer que o diabo trabalha. Eu vejo que tem um povo assim, eu aceitei Jesus, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, o diabo não pode me tocar, ninguém pode me tocar. Engano seu, tá? Eu sempre volto numa passagem de Ananias e Safira. A gente tem sempre que estar falando dessa passagem de Ananias e Safira, porque é uma passagem no qual nos mostra, tá? Ela nos mostra o que aconteceu com Ananias e com Safira. Então nós precisamos ficar atentos. Por que eles acabaram errando? Eles acabaram errando porque deram ouvidos ao diabo. Andar com Deus, meus irmãos, nós precisamos crer em todo momento. Andar com Deus é não se isolar dele, para que a gente possa ser sustentado por ele no meio das adversidades. Nós vemos que o que acontece com o inimigo, como está lá em Atos 5:3, quando Ananias vendeu ali a sua propriedade e tinha feito um propósito de dar uma quantia da venda ali à igreja. E nós vemos que ele promete uma coisa e faz outra. Ele promete uma coisa e faz outra, meu irmão. Então nós vemos que o pecado de Ananias foi o pecado da mentira. Ele mentiu. E a partir do momento que eu falo que vou dar 100 e dou 50, a partir do momento que eu falo que eu vendi uma propriedade por 100 e falo que eu vendi ela por 50, eu estou mentindo. Então, esse foi o pecado no qual Ananias acabou morrendo. Como disse lá em Atos 5, disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Nós vemos que é uma passagem bem conhecida, mas o que nos chama a atenção aqui é onde Pedro está falando. Por que encheu Satanás o teu coração? Você vê, aquele homem tinha se convertido ao Evangelho. Aquele homem estava andando no meio da igreja. Aquele homem professava ser um cristão, mas ainda havia circunstância nas vidas das pessoas que precisavam ser edificadas. Nós vemos que ele teve um propósito até bom, vendeu uma propriedade para colocar aquele dinheiro à disposição para que ninguém tivesse falta em nada, né? Mas nós vemos o que aconteceu. Ele deixou Satanás encher o seu coração para que ele não obedecesse aquilo que ele tinha feito o propósito. Amém? Satanás encheu o coração de Ananias. Talvez Ananias, olha, você vendeu a tua propriedade, aí é muito dinheiro para você dar ali para a igreja. Fala que você vendeu por menos e dá só uma parte. Nós vemos que é mentira, meu irmão. Satanás, ele realmente encheu o coração de Ananias e de Safira para mentir ali ao Espírito Santo e acabaram falecendo. Eu digo, meu irmão, o diabo não para. Aquele que perverte os corações, ele continua pervertendo.
o coração do homem para não obedecer o evangelho. Nós já temos uma natureza caída, e essa natureza caída, quando ela é inflamada pelas ações, as setas, os dardos inflamados de Satanás que operam nos filhos da desobediência e também naqueles realmente que estão sendo provados para ver onde está o teu coração, meu irmão. Nós somos provados para ver onde está o coração. Então Satanás, ele realmente maquina na mente dos homens o desejo ilícito, o desejo imoral, a cobiça, a inveja, o pensamento maligno, o pensamento e o sentimento mau. Nós precisamos vigiar em todo momento. Precisamos vigiar em todo momento, meus irmãos. Nós estamos passando por esta terra e vamos passar no meio de toda e qualquer provação, e nós precisamos vigiar. Aleluia. Tiago, ele é muito claro quando diz: bem-aventurado o homem que sofre as tentações, porque quando for provado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Meus irmãos, nós somos provados em todo momento. Você não está isento de ser provado. Você vai ser provado na tua mente, no teu coração. Você vai ser provado, meus irmãos, com os teus sentimentos. Você vai ser provado em todas as situações. A prova, ela vem para todos. Nós vamos pegar o Abraão, e quando Deus realmente manda ele sair da terra de Ur, nós vemos que quando Abraão sai da terra e Deus começa a guiar Abraão, como está lá em Gênesis 12, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E nós vemos que Abraão obedece, começa a caminhar, uma terra que Deus está prometendo para ele. Ele toma o seu sobrinho Ló com Sara e parte para a terra que Deus tinha prometido. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vamos ver lá em Gênesis 12, a partir do versículo 10, que havia uma fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Eu digo, meu irmão, Deus promete uma coisa para Abraão, aleluia, levar ele para uma terra que o abençoaria. Só que no meio desta caminhada, meu irmão, nós vemos que Abraão passou por uma fome. Ele passa por essa provação, aleluia. Havia uma fome na terra. Ainda que Abraão tivesse alguns bens, ainda que Abraão tivesse dinheiro, meu irmão, no deserto, quando há fome, não tem como comprar comida. Você pode ter dinheiro, mas como que você vai comprar uma coisa que não existe? Não tem alimento, não tem água. Então não adianta o dinheiro. Não adianta o dinheiro. Eu digo, muitas vezes as pessoas têm dinheiro, mas estão numa fome, estão numa seca espiritual, numa seca dentro da sua alma, numa fome dentro da sua alma, meu irmão, que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar o sossego, a paz, meu irmão. O único que pode saciar nossa sede é o Senhor Jesus. Nós vemos que Abraão, ele acabou tomando o caminho do Egito. O Egito, para nós, ele representa o mundo, meu irmão. O Egito representa voltar para uma peregrinação dos ídolos, colocar sua força no mundo. E nós vemos que Abraão desceu ali para o Egito, acabou passando por mais aflições ainda. Eu digo, meu irmão e minha irmã, às vezes nós estamos na nossa vida passando por alguma área da nossa vida, numa seca, num deserto, e às vezes acabamos tomando o caminho do mundo. Tomamos o caminho do Egito, tomamos o caminho do mundo, tentando buscar nossa força, nosso entendimento, a nossa direção nesses lugares, meus irmãos. E acabamos sendo mais afligidos ainda, porque nós vemos ali que Faraó tomou a mulher de Abraão para si. E nós vemos na consequência depois que o Senhor fere Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, a sua mulher.
Deus tinha um propósito na vida de Abraão, Deus tinha um propósito na vida de Saraí. Deus move toda a situação e liberta Abraão daquela terra, aleluia. E eu digo, Abraão aprendeu a lição, glória a Deus, e passou novamente a peregrinar pelos caminhos do Senhor, na direção de Deus. E eu digo, meu irmão, quando nós somos afligidos por atitudes ou por caminhos que nós tomamos errado, nós devemos voltar ao caminho do Senhor e peregrinar pelo caminho da verdade, tá? Tem caminhos que para o homem parece perfeito, mas ao final eles levam à morte. Nós estamos pregando isso porque eu pego um monte de gente orando. A Bíblia diz o dever de orar sempre. Nós precisamos estar orando, pedir, dar-se-vos-á, precisamos estar pedindo, mas nós precisamos pedir as coisas na direção de Deus, na vontade de Deus, aleluia. Eu tenho certeza que Abraão naquele momento não estava orando para Deus, falar, Senhor, eu quero ficar no Egito, eu quero prosperar no Egito. Naquele momento, no mínimo, ele estava ali afligido, querendo a sua mulher de volta para poder sair daquela terra. E eu digo, meu irmão, Deus está te dando livramento. Deus está te dando livramento de todos os caminhos que você tem andado errado, mas para voltar para a presença do Pai, para voltar da presença de Deus. Quantos caminhos você já pegou errado, quantas direções da tua vida você já pegou errado, e tem gente que continua na oração da obstinação, na oração da teimosia. Não adiantava Abraão tentar orar, ou invocar o nome do Senhor, para que o Senhor realmente fizesse Abraão prosperar no Egito. Não, o lugar de Abraão não era no Egito, o lugar de Abraão não era no mundo, o lugar de Abraão era na presença de Deus. O lugar de Abraão era um lugar separado, no qual Deus já tinha separado Abraão da sua casa, do meio da sua parentela, para levar ele exatamente para uma terra onde Deus queria que ele ficasse. E eu digo, Deus tem uma terra para você ficar, Deus tem um lugar para você ficar. Não é no meio do mundo, não é no meio do Egito, não é no meio da tua parentela, mas é no lugar onde Deus vai edificar a sua vida. A oração da obstinação, a oração da teimosia. Meu irmão, quando Deus está tentando nos livrar do Egito, Deus nos livrando do mundo, e você tentando orar querendo as coisas do mundo, você tentando orar querendo as situações do mundo, meu irmão e minha irmã, precisamos tomar a direção de Deus. Eu digo, Deus tem tudo preparado, tudo preparado. Deus prepara todas as coisas para aqueles que o buscam. Deus direciona os caminhos do homem. Deus coloca na nossa vida. Meu irmão, nós oramos e Deus vai preparando todos os dias aquilo que nós necessitamos. Amém? Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe das nossas necessidades. E pode ter certeza, Deus age em cada área da nossa vida. Você precisa crer somente. Se você precisa de algo, se você precisa de alguma coisa, Deus já sabe. Mas quando você realmente descansa nele, quando você busca a presença dele e fala, Senhor, só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor pode, meu Deus, agir. Eu digo, Deus tem a pessoa certa para colocar na tua vida. Deus, ele age, ele coloca até o médico para fazer aquilo que você precisa. Deus coloca uma situação e prepara até o advogado para defender a tua causa. Deus prepara todas as coisas para defender. Deus é o socorro bem presente, ele levanta o recurso para a tua vida, aleluia. Mas não adianta você descer pela tua força ao Egito, tentar resolver as coisas pela tua força, pelo entendimento, pela sua sabedoria, meus irmãos. Porque uma coisa que o diabo quer, seja totalmente dependente de você. Não peça para Deus não, deixa Deus de lado. Olha, não vai incomodar Deus, você pode resolver isso sozinho. Você pode ir lá, olha, você tem amizade, você tem influência, você tem sabedoria, você é um profissional de primeira, você realmente é uma pessoa capacitada, inteligente. E aí? Isso aí é a tua força, isso aí é o teu entendimento, aleluia. Mas quando nós aprendemos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, buscando nele o entendimento, a unção, o poder, precisamos orar, meus irmãos. Se nós vamos pegar um homem de oração, é Davi. Davi é um homem de oração. Davi era um homem que se derramava ao Senhor.
Ele derramava o seu coração no Senhor. Davi apresentava toda a sua angústia. Ele realmente derramava no Senhor as suas lágrimas, o seu coração, a sua dependência. Ele realmente se apresentava ao Senhor quando os inimigos se levantavam tentando tirar sua vida. Aleluia. Mas era um homem também que orava buscando a sabedoria, buscando o entendimento, buscando para que o Senhor iluminasse a sua vida, para que o Senhor lhe desse conhecimento, para que o Senhor realmente ensinasse o caminho, para que ele não andasse mais errante. É isso, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos só no clamor da oração. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, olha as minhas finanças. Senhor, olha o meu marido. Senhor, olha o meu filho. Meus irmãos, e cadê a sabedoria? Cadê o discernimento? Cadê a edificação da alma? Cadê a edificação do crescimento de homens, de mulheres, numa estatura realmente de perfeitos para Deus? Tem hora que nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos crescer na palavra de Deus, precisamos crescer dentro da nossa alma. A nossa alma tem que ter crescimento. Nós precisamos tirar os dolos do coração, precisamos tirar o dolo. E eu digo, uma das coisas existe dentro do homem é a fraqueza. As provações, meu irmão, elas vêm para nos edificar, não para nos derrubar. É edificação. É no meio das provações que nós temos que nos edificar, no meio das provações que nós temos que estar firme, meus irmãos, porque o diabo vai nos tentar. O diabo não vai parar de tentar, ele vai continuar tentando. E o único jeito de você resistir às investidas do diabo está cheio da palavra de Deus. E o pior problema do homem é o isolamento. Quando você se isola, como diz o livro de Provérbios, já pregamos muitas vezes, aquele que se isola busca satisfazer o seu próprio desejo e se surge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifesta aquilo que agrada o seu coração. A gente prega para as pessoas, meus irmãos, e se você não agrada o coração delas, elas se riscam e descartam. Quantas pessoas não nos descartam quando a gente prega o entendimento de Deus, que é totalmente oposto à vontade e àquilo que as pessoas estão fazendo. Eles mandam cortar a cabeça dos profetas, arrancam fora, meus irmãos. É isso. Então, quando as pessoas se insurgem contra toda a sabedoria, meu irmão, é porque ela está isolada do entendimento da palavra de Deus, isolado da obediência de andar na vontade de Deus. Se isolar, meu irmão, é não querer saber das coisas de Deus. Se isolar é não querer andar nos caminhos de Deus. Ainda que eu possa ser uma pessoa boa. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu, lá na minha casa, eu sou boa para o meu vizinho, eu sou bom para os meus filhos, eu sou bom para isso, eu ajudo ali alguma coisa. Meus irmãos, olha, nós podemos pegar tudo que nós ganhamos e dar aos outros. Nós podemos ser bom para o vizinho. Isso é um papel realmente que cada ser humano deve ter. Bondade. Essa bondade, ela vem de Deus. Mas isso, meu irmão, como diz, as obras não vão me justificar. Eu não sou justificado pelas obras. Eu não sou justificado porque eu sou bom, porque eu amo meus filhos, dou o melhor para eles, porque eu vou ali e reparto o meu pão com o vizinho. Glória a Deus por tudo isso que você está fazendo. Mas eu digo, você não é salvo por isso. Aleluia. Você se insurge, você se isola. Você pode até... mas eu tenho comunhão com meu vizinho aqui, com a vizinhança, mas está isolado do conhecimento de Deus, está isolado da comunhão de Deus, está isolado da obediência de Deus. O que adianta isso? Estamos isolados. E se surgimos contra toda a sabedoria, estamos no caminho do erro, no caminho da mentira. Nós lemos agora Ananias e Safira. Eles estavam vendendo uma propriedade para dar para a igreja. Eles estavam vendendo uma propriedade para dar para a igreja. Uma boa ação e alimentar muitas vidas, muitas almas, os santos daquela época, para que eles não tivessem falta de nada. Mas eles mentiram. Mentiram porque no valor que tinham vendido a propriedade. Tanto que Pedro diz, se você não tivesse feito nenhum voto, nada,
você venderia, o dinheiro ficaria para você, mas você falou uma coisa e disse outra. É a mesma coisa que nós, meus irmãos, podemos fazer muitas coisas, mas as nossas ações boas não vão justificar as erradas. Ainda que a gente possa tentar fazer o bem, receber, pegar todos os nossos bens, mas ainda continuaremos na mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Será que você tem mentido? Você viu a mentira de Ananias e Safira? Prometeram vender a propriedade e dar todo o dinheiro lá. Só que chegou no momento de dar todo o dinheiro. Eles falaram que venderam por menos para ficar com o dinheiro, uma parte do dinheiro. Mentira. O que entrou no mundo é mentira. Para quem não sabe, o pecado é uma mentira. O pecado é uma mentira. Todo pecado ele é mentiroso. O pecado se insurge contra a verdade, porque Deus é a verdade. Jesus é o caminho e a vida, e nos leva exatamente a ter uma vida verdadeira com Deus. Nós vemos que o primeiro pecado no qual entrou no mundo foi o pecado da mentira. Satanás mentiu para Eva, para convencer ela a comer do fruto. Quando ela diz que se comesse do fruto, certamente eles morreriam, Satanás disse o contrário. Satanás falou totalmente o contrário. Ora, a serpente, que era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, este disse à mulher: é assim que Deus diz: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: de todo o fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morra. Nem tocareis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:1. A mentira aí. Quer dizer, Deus fala que vai morrer, Satanás fala que não vai morrer. Quem está mentindo, Deus ou Satanás? Eu digo, a palavra do Senhor diz: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas o teu entendimento, o teu coração, acho que não tem nada a ver. Enganoso é o coração acima de todas as coisas. Ele é corrupto. Os nossos pensamentos, meus irmãos, a nossa atitude, são atitudes realmente que nos levam à morte. Os nossos desejos nos levam à morte. Nós temos que ficar com a palavra de Deus, e o nosso coração e o nosso entendimento ser realmente enganoso. Deus é verdadeiro, mas o nosso ser, meu irmão, ele nos convence, os nossos sentimentos nos convencem, o nosso coração nos convence a andarmos fora do caminho de Deus. Deus fala pra gente não se prostituir, mas o coração tá ardente querendo se prostituir, meu irmão. Deus fala pra gente não se irar, mas o sentimento, ele quer se irar. Nós vemos, meus irmãos, quantas coisas nós fazemos oposto por causa que nós somos realmente levados pela fraqueza dos nossos sentimentos. Por isso que o salmista dizia: tudo que há em mim, bendiga o Senhor. Bendizer o Senhor é andar pela sua palavra, andar pela sua verdade, andar pela sua direção. Não podemos, meu irmão, ser o contrário à palavra de Deus. Nós precisamos se render ao Senhor, falar: Senhor, a tua vontade, a minha não. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade não a minha vontade, a tua direção. Meu Deus, alabassu derrácia. Porque eu digo, meu irmão, se a gente se isola, nós vamos se insurgir contra toda a sabedoria de Deus. Nós vamos se insurgir contra os homens de Deus, contra as mulheres de Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para pregarem o evangelho, para falar a verdade. Mas aqueles que estão isolados se insurgem, não aceitam, exatamente combatem a verdade. Nós não podemos andar, meu irmão, na contramão do evangelho. Nós temos que andar pelo evangelho. E andar pelo evangelho, meu irmão, é renúncia. Andar pelo evangelho dói na carne,
Dói a carne sim, meu irmão, porque dói os nossos sentimentos. Dói, você crescer dói, crescer espiritualmente dói, crescer espiritualmente, meu irmão, dói, porque você tem que renunciar à tua vontade, você tem que renunciar todo o seu desejo imoral, maligno, você tem que renunciar ao mundo, você tem que renunciar às más conversações, você tem que renunciar àquilo que corrompe, as más conversações que estão no meio do Egito, que estão no meio do mundo. Meu irmão, nós precisamos se libertar. A igreja, meu irmão, a igreja no meio deste tempo pervertido, meu irmão, ela tem que ser uma igreja realmente fervorosa, forte na palavra, homens realmente de batalha na fé, homens para batalhar contra toda esta corrupção que veio para corromper, a desobediência. Nós precisamos estar firmes, meus irmãos, firmes na batalha, firme contra essa perversão maligna que Satanás tem colocado no mundo, que tem pervertido o evangelho, um evangelho para ficar no Egito, um evangelho para ficar no mundo. Não, Deus nos separou para sermos santos, separado do mundo, separado de toda contaminação. Meu irmão, sede santo, porque Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. É tempo de batalha, é tempo de vitória, meu irmão, glória a Deus. Deus está te chamando para você passar no meio das provações, no meio do deserto, no meio da fome, no meio da luta. Anda com Deus, porque Deus tem uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Deus tem propósito e bênção para a tua vida. Eu digo, aqueles que andam no caminho do Senhor, eles vão achando o oásis pelo meio do deserto, eles vão achando, meu irmão, os tesouros escondidos, eles vão sendo saciados pelas nuvens que derramam água, eles vão sendo saciados pela rocha, alabassurra na massúria. Senhor, que toma cada irmão, a cada ouvinte, que levanta os abatidos, que dá direção, que fortalece um povo, meu Pai, um povo forte que o Senhor chamou, oh Senhor, soldados valentes para peregrinar em qualquer tempo, Senhor, em qualquer lugar, em qualquer deserto, porque o Senhor está com o teu povo. Deus que liberta, que cura, Senhor, meu Deus, enche esse teu povo, meu Pai, com esta unção poderosa do teu poder, Pai amado, que derrame virtude, Senhor, sobre a vida deles neste dia, que dê direção, que liberte, Pai amado, aqueles que estão fracos, Senhor, sem força, que dê vigor a eles, Pai amado. Toca naqueles que estão enfermos, o Deus de paz, o Deus de vitória, Senhor, que entra na causa dos teus santos, defende o direito do justo, Pai amado, abre os caminhos que estão fechados e derrama da tua bênção em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém? Fica com essa palavra. Você é de Deus, você não foi chamado para viver no Egito, não, você foi chamado para viver nos caminhos do Senhor, glória a Deus. Você tem que estar avivado com o corpo da igreja, avivado com os irmãos, amém? Fica na paz, vai lá no mural, glória a Deus, dê lá um glória a Deus, agradece a Deus por tudo que você tem feito, glória a Deus, agradece a Deus no meio de todas as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos por aqui, estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.